Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em Daniel, capítulo 11. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 2, tá bom? Nós vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Paizinho, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade aos devocionais, Pai. Onde eles estão falando conosco, estão nos direcionando, estão nos ensinando o caminho que devemos andar, a forma como que devemos nos portar e a forma como que nós devemos tratar o outro, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero convidar a presença do Espírito Santo aqui para nos dar maior entendimento da Tua palavra, Senhor. Venha abrir a nossa mente, Pai, saindo do conformismo e do modismo, Pai, que a gente venha a ter uma mente mais aberta e mais clarificada por Ti, Pai. Pelo poder do nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Daniel, capítulo 11, versículo 2, que fala assim: E o anjo continuou dizendo: O que vou lhe dizer é a verdade. A Pérsia terá mais três reis. Depois deles terá um quarto rei, que será o mais rico de todos. Com a sua grande riqueza, ele será muito poderoso. Reunirá todos os seus soldados e atacará o reino da Grécia. Depois aparecerá outro rei, muito valente. O seu reino será imenso e ele fará o que quiser. Mas quando seu poder chegar ao máximo, o seu reino será desfeito e dividido em 4 partes. Somente até aqui, gente. Se vocês pegarem para ler aqui, capítulo 11, você vai ver que o anjo continua explicando para Daniel a mensagem para ele, ou seja, a visão que Daniel teve, tá? Porém, você vai ver a riqueza de detalhes do anjo dizendo para Daniel o que vai acontecer com cada reino, ok? E você vai ver que existe toda uma estratégia por trás ali. A impressão que passa quando você lê isso aqui dá a impressão que é como se fosse aquele jogo, fazendo uma comparação para você entender. Sabe aquele jogo de batalha naval, né? Que tem dois exércitos, um contra o outro, e que a gente tem que pensar estrategicamente para poder vir a eliminar o outro lado e vice-versa. A impressão que dá quando você lê aqui o contexto, tá, do capítulo 11 é justamente essa. E o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? É justamente sobre isso, sobre estratégia, tá? O que a gente precisa entender é que nós participamos, nós estamos num processo de cura e libertação, ok? E a gente participa indiretamente ou diretamente, vamos botar dessa forma, de uma batalha entre o bem e o mal. Aonde Deus está querendo te resgatar dos laços do mal, né? Forjar em você um novo caráter, o caráter de Cristo, para você vir a agregar no reino dele. Para você virar um soldado, tá forjando você uma pessoa guerreira, um soldado de Cristo, tá bom? Então nós estamos sendo forjados para algo grande de Deus. Então o que a gente tem que ter por conhecimento, tá? Que Deus, ele tem tudo sob controle. Nós seres humanos, meros mortais, vamos botar dessa forma, a gente não tem que ter controle de nada. A gente precisa entregar o controle da nossa vida nas mãos de Deus e deixar Ele fazer. Entende? Porque quando a gente decide colocar as nossas mãos, quando a gente decide fazer do nosso jeito, a gente retarda as promessas de Deus para nossa vida. A gente retarda os planos que Deus tem para nossa vida. E é como se a gente ficasse no mesmo lugar dando volta. E isso faz a gente se cansar. Isso faz a gente ficar exausto, entende? Por quê? Por mero orgulho nosso. Porque a gente não quer entregar o controle da nossa vida na mão de Deus. A gente acha que nós somos autossuficientes, ok? E que a gente pode fazer do jeito que a gente quer. Só que quando a gente faz do jeito que a gente quer, a gente pode fazer do jeito que a gente quer, porque a gente tem o livre-arbítrio. Mas quando a gente faz do jeito que a gente quer, a gente atrasa, retarda ou pode vir até perder as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Então, o que Deus quer nos ensina, né? O que Ele quer nos ensinar? É justamente para a gente entregar o controle da nossa vida na mão dele. A gente aprender. Eu sei que isso é um exercício, ok? Eu sei que isso não é fácil.
Porque nós seres humanos queremos ter o controle da nossa vida. A gente acha que a gente tem, né? Porque muitos aqui, acredito eu, que não tiveram a vida fácil. Então a gente aprendeu a correr atrás das coisas. A gente aprendeu que se a gente não lutar, que se a gente não batalhar, que se a gente não correr atrás, a gente não tem. Então forjou em você um caráter de independência. Entende? Forjou em você um caráter de autossuficiência. Ou seja, se você não fizer, se você não correr atrás, se você não batalhar por algo, você não tem. Então você, na formação do seu caráter, foi embutido uma independência. Então essas pessoas que têm um caráter mais independente, elas têm mais dificuldade em entregar o controle na mão de Deus. Aí fica dando voltas e mais voltas no mesmo lugar, achando que está fazendo alguma coisa, achando que está fazendo acontecer. E na verdade Deus está sentado olhando para sua cara dizendo assim, até quando ele e ela vai ficar ali dando volta, até quando ela vai ver que ela está se cansando, que sozinha ela não consegue, até quando ela não vai me entregar o controle da vida dela nas minhas mãos. Entende, gente? Deus quer ter o controle da sua vida. Ele quer participar da sua vida. Ele quer ser um contigo. Quando a gente entrega o controle, a gente aprende a descansar. A gente aprende a confiar. E isso é um exercício todos os dias, até você sentir que você está impotente, que você está naquela inércia, sabe? Como se você tivesse anestesiado, porque você tentou de tudo, de todos os jeitos, seus modos, e você viu que não dava certo, e Deus foi deixando, foi dando linha-pipa para você ir até onde você achar que fosse necessário. Só que você se cansa, você se exausta, você, sabe? E você entra naquela inércia. Sabe quando a gente chega numa lagoa, num mar, que o mar tá assim, lisinho? Geralmente aquele lugar é cheio de onda, mas ele tá lisinho, então você tá assim, lisinha, sem onda nenhuma. Por quê? Porque você conseguiu, finalmente, entregar o controle da sua vida na mão de Deus. Aí Deus faz a sua vida ficar assim, ó, em paz. Não existe conflito. Te dá uma sensação de inércia, te dá uma sensação de estar anestesiado. Por quê? Porque você entregou o controle, porque você confiou nele, porque você está confiando nele, porque você está exercendo a fé, porque você, em vez de querer lutar com as suas próprias mãos, você entregou o controle para ele. Aí o que ele vai fazer? Ele vai começar a trabalhar na tua vida, porque a partir do momento que você entrega o controle da sua vida nas mãos de Deus, você está dizendo para ele, Senhor, eu confio em você. Minha vida está aqui, minha vida é sua. Eu confio em você e eu entrego o bem precioso que eu achava que eu tinha, né, de ter o controle da minha vida, nas tuas mãos. Então, quando você se desprende de algo que era importante para você, para ele, que você está entregando o controle da sua vida na mão dele, ok? Você está dizendo para Deus assim, Senhor, eu confio em ti e a partir de hoje eu vou te escutar e eu vou te obedecer. Então, conforme Deus vai trabalhando dentro de você, de dentro para fora, ele vai te dando estratégias, ok? Porque Deus é estrategista e Ele está te preparando para algo grande. O que a gente tem que ter por conhecimento quando fala assim, Deus está te preparando para algo grande? Quando a gente começa a andar nos caminhos do Senhor, que a gente entrega a nossa vida para Ele e a gente permite dele trabalhar dentro de nós, a gente tem que ter por conhecimento que as pessoas à sua volta, muitas delas não vão ficar satisfeitas com o posicionamento que você tomou. Então vão começar os ataques, vão começar os levantes. Por quê? Porque você se tornou um ser de luz. Porque você entregou o controle da sua vida na mão de Deus. Ou seja, conforme Deus for trabalhando na sua vida, Ele vai tirando sujeira tua, resquícios teus, traumas, sofrimento, solidão, entende? Feridas, Ele vai tratando e Ele vai depositando a luz dele dentro de você. Então, cada vez mais você vai estar parecido com Cristo,
cada vez mais você vai estar cheio do Espírito Santo, cada vez mais você vai estar mais próximo de Deus. Consequentemente, você está sendo forjado, ok? Você está sendo tratado, você está sendo lapidado. Consequentemente, os demônios, os espíritos malignos que estão à sua volta e as pessoas que dão brechas para esse espírito atuarem na vida delas, elas vão começar a olhar para você diferente, elas vão começar a te rejeitar, elas vão começar a falar mal de você, elas vão começar a sentir inveja de você. Só que o que você tem que fazer? Você tem que se ligar nessas pessoas? Não. Deixa essas pessoas para lá, porque elas sempre vão existir. Você tem que sempre se voltar o seu olhar para Deus e seguir com Deus. E só fazer o que Deus te passar. Tipo assim, Deus te deu uma ordem, segue aquela ordem. Por mais que você não entenda, por mais que você não veja lógica na ordem que Deus te deu, Ele sabe o que Ele está fazendo, porque Ele tem o controle sobre todas as coisas. O que a gente precisa entender é que Deus tem o controle da sua vida em tudo. Entende? Antes de você ser colocado no ventre da tua mãe, antes de você ser forjado lá, Deus já tinha te escolhido. Então, você é um escolhido de Deus. Então, se você é um escolhido de Deus antes de você nascer, Ele vai cuidar de você até a eternidade. Entende? Ele tem um controle da sua vida em todos os detalhes. Então, Ele sabe quem vai te fazer mal, Ele sabe quem vai se aproximar de você por interesse, Ele sabe quais são os caminhos que você vai trilhar, Ele sabe quais são os caminhos que você deve deixar de trilhar, Ele sabe quais são as pessoas que vão permanecer na sua vida, quem são as pessoas que vão sair da sua vida, quem são as pessoas que vão continuar com você. Ele sabe de tudo. Então, o que a gente precisa aprender disso tudo? É que Deus tem o controle de tudo. Então, a gente precisa aprender a descansar em Deus. A gente precisa confiar em Deus. Só que isso, gente, é um exercício todo dia. Porque todo dia a oposição vai minar situações na sua mente para fazer você desistir. Então, por isso que é necessário procurar a Deus todos os dias, estar em comunhão com Deus todos os dias. Porque nós somos fracos, a nossa carne é fraca. E uma vez que a gente dá legalidade, que a gente dá... Como que eu vou explicar para vocês? Quando a gente dá importância para algo que a gente está escutando, que não foi Deus que falou conosco, a gente está dando uma legalidade para a oposição entrar na nossa vida. Aí ele começa a jogar setas, ele começa a jogar pensamentos, isso não é pra você, você não é merecedor disso, isso é demais pra você, você não acha que você tá pensando demais, você tá pensando grande demais, entende? Então é Deus todo dia ali te instruindo que você precisa procurá-lo, que você precisa fortalecer a sua fé, que você precisa fortalecer a sua mente nele, e é a oposição todo dia ali destruindo você, mandando setas malignas, dizendo que você não é merecedor, que você não vai conseguir, que o que Deus está falando para você é mentira, entende? Só que você precisa decidir qual é o lado que você vai escutar, porque o lado que você escutar é o lado que você vai alimentar. Entende, gente? Então a gente precisa alimentar a Deus, porque Ele sabe o que vai acontecer na sua vida. Ele sabe o que passa na tua vida. Ele te protege, Ele te guarda, Ele te ama. A oposição é oportunista. Ela não te ama, ela não te guarda, ok? Ela te engana. E na primeira oportunidade, ela é a primeira a virar as costas e ir embora. Ou seja, ela pode falar que está te dando algo. Porém, quando ela vê que não consegue bater de frente com Deus, porque elas sabem que não podem bater de frente com Deus, e uma ordem que Ele der, eles têm que obedecer, ela é a primeira pessoa a ir embora. Ela vira as costas e vai embora e te larga sozinho. Deus não. Deus não te larga sozinho. Deus está do teu lado o tempo todo. Só que o seu pecado, você não consegue enxergá-lo, você não consegue senti-lo, você se sente sozinho. Então, volte-se para os caminhos do Senhor. Busque a Deus no seu secreto, na sua intimidade. E tenha esse relacionamento com Ele, para Ele forjar em você o caráter de Cristo e você ser preparado para o milagre, para a promessa e para as promessas e para os planos dele para a sua vida. Para você ter calmaria na sua vida, para você ter paz na sua vida. E a gente só encontra isso em Deus, quando a gente entrega o controle na mão dele. Tá bom, gente? Essa foi a palavra de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração,
para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Paizinho, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada por nos ensinar como é que nós devemos andar, o que devemos fazer e que nós precisamos, sim, Pai, aprender a confiar em Ti. Pai, coloque em nós corações forjados por Ti, Pai. Coloque em nós corações sedentos pela Tua presença, pela Tua palavra. Coloque em nós, Senhor, corações obedientes, Senhor, a qual a gente possa Te buscar em espírito e em verdade a qualquer momento do dia e da noite, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, que a gente venha ser um contigo, Pai. Coloque em nós, Senhor, a vontade de querer estar na Tua presença, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada pessoa aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser transformada, moldada e lapidada pelas Tuas mãos, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a todos. Que vocês venham ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus, tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.